Podcast no ar. Oh, glória a Deus. Boa noite, pastor Luiz. Que satisfação Boa noite, pastora Célia. poder estar com você aqui para interagir nesse primeiro podcast para trazermos a palavra de Deus. Já estava com saudade desse podcast que ia começar. Pronto, e que tal nós iniciarmos fazendo oração, e eu gostaria de convidá-lo para fazer essa oração de início. Orar é sempre bom. Como vamos falar de oração, não poderemos falar de oração sem orar. Pai, é em nome de Jesus que estamos juntos, essa equipe, para iniciarmos uma ideia, um projeto que está no teu coração e que ao longo da caminhada nós entenderemos o que o Senhor quer fazer. Por isso confiamos tudo a Ti e confiamos em Ti as nossas vidas. Pedimos a Tua direção e bênção, não apenas a aprovação, mas que seja a ideia do Senhor. Sendo ideia do Senhor, o que pedimos já está aprovado e cremos desse jeito. Abençoa em nome de Jesus. Amém. E para nós iniciarmos, escolhemos um livro, que foi o livro de Samuel, e eu gostaria que nós lêssemos a palavra de Deus. Está aqui no capítulo 1, versículo 12, que diz: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. E nós gostaríamos de ler mais outro, que é o 17, que diz: Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então, pastor Luiz, vamos ver nesse contexto de quem a Bíblia está falando, quem era essa mulher que foi orar, que perseverou. E antes de tudo, eu gostaria que o senhor desse uma palavra sobre uma definição do que é uma oração. A oração, nós temos discorrido muitas coisas a respeito dela, mas sem pegar uma definição do dicionário. A oração para nós crentes é o começo de uma intimidade com Deus, porque a gente começa conversando uma intimidade. E Deus, desde o início, ele procurou sempre conversar com o homem. Depois do pecado, o homem terminou ficando longe de Deus. Uns achando que Deus não ouvia, e outros porque realmente se separou de Deus e não quis mais buscá-lo. Mas quando nós nos voltamos para ele, ele mesmo diz: eu me volto também para este que se volta para mim. Existem muitas pessoas que elas não oram porque elas acham que orar é algo complexo. Mas é como o senhor falou, né? É um diálogo com Deus, é uma petição. É claro que existem outros vários tipos de orações, mas uma oração não é nada complexo. É mais simples do que se possa imaginar, e nós vamos ver nesse texto que foi uma oração simples, mas uma oração assim poderosa, que realmente mudou as circunstâncias. É como um dos meus temas, né? É uma conversa simples que pode mudar a vida de alguém. E não apenas mudar do ponto de vista financeiro, emocional, conjugal, mas em todos os sentidos e até a eternidade. Porque Deus, ele não dificulta as coisas conosco. O que dificultou o nosso relacionamento com Deus foi o pecado. Mas quando a gente se volta para ele de uma maneira simples e direta, ele nos ouve. Especialmente se dissermos em o nome de Jesus. É verdade. Então, voltando aqui para o contexto dessa pessoa, que nós vamos revelar a personagem ou os personagens, e aqui tudo começa, né, com Eucana, que tinha 2 esposas e que tinha filhos com uma dessas esposas, e ele tinha o costume de ano em ano subir até a cidade dele, natal, que era Siló, e como eles tinham a tradição de oferecer sacrifícios, então ele saía do lugar onde ele estava e ia para essa terra.
para oferecer sacrifício. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre Eucana e sua família, né? E a personagem que nós falamos aqui, que ele disse, vá e o Senhor conceda a petição que você pediu. É interessante que, falando da família de Eucana, dele e das então suas duas esposas e depois seus filhos, é que ele estava em um contexto em que a mulher que não tinha filho era tida como uma amaldiçoada. Então desenvolveu-se entre as pessoas daquela região, não apenas em Judá, mas também em Judá, em Israel, essa ideia de que então o homem precisava ser abençoado, porque o homem que tinha muitos filhos, então ele era valorizado. As mulheres que não geravam filho, ela não era tida como bênção na vida do homem. Então Ana estava nessa condição de maldição, por isso ela sofria muito, mas o seu esposo a amava. Exatamente. O que faz também, me chama muita atenção, é que Ana ela sofria muito na mão de Penina, que no caso seria a sua rival. Aqui no versículo 6 fala, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Portanto, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Nós vemos aqui que a Ana ela era até querida pelo seu esposo, a porção especial sempre era para a Ana, e a Penina não se conformava com isso, do amor que Eucana tinha por Ana, mais do que a ela, porque ela tinha filhos com ele. Então, eu creio assim, nós podemos conjecturar que Penina ela queria a atenção maior de Eucana, mas Eucana, a Bíblia diz que ele dava sempre o melhor, porque a Bíblia diz que ele o amava. E algo que poderia ser prazeroso para Ana, né, pastor Luiz? Era ela ir com toda a família, vamos dizer assim, para Siló, mas para ela era uma tristeza, porque toda vez ela pensava, a Penina vai pegar no meu pé, ela vai me humilhar, e ela realmente não se sentia bem, mesmo amada pelo marido, mas tinha essa lacuna, o seu coração era triste, era uma mulher depressiva, não era uma mulher completa, não era uma mulher feliz. A gente pode pegar nesse quesito aí da conjectura o sentido literal do texto, né? Que, na verdade, Eucana disse para Ana, não te sou melhor do que 10 filhos. Então, essa conjectura ela tem fundamento, porque esperava-se que uma mulher que não tinha filho, tendo agora alguém para substituí-la, ela fosse abandonada. No entanto, Eucana amava profundamente sua esposa Ana e entendia que ela não tinha culpa de não ter filho. Ele era uma pessoa, digamos assim, elegante, apesar de ter que atender aos apelos da sociedade em que ele vivia, mas ele não desprezou a sua esposa. Eu considero que ele foi elegante e que Penina se irava. E eu entendo até que Ana ela era mais forte do que Penina e não sabia. Tanto que o texto diz, o primeiro versículo lido, o versículo 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Eu tenho, em uma das ministrações, eu até destaquei aqui na minha anotação, que, havendo perseverança na oração, isso indica obediência. A gente poderia ver isso em Lucas, e que resulta também em intimidade com Deus, como em Salmo 25, 14. Então, Ana ela era obediente, porque ela, como conhecedora das coisas de Deus, que ela era de Israel, então ela orava. E isso era um tipo de obediência. E ela, perseverando, ela chegou à intimidade com Deus, como posteriormente nós veremos. E eu acho interessante, Ana, que ela não se conforma com aquela situação. Então, aqui no versículo 9, ela diz o seguinte, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Agora, nesse momento, pastor Luiz, ela vem orando, ela vem agora indo a Deus, derramando perante Deus o seu sofrimento, a sua insatisfação, o seu opróbrio. Então, nesse momento, ela se levanta e ela agora, eu vou orar, né?
E nesse momento de oração, que o sacerdote ali percebe que tem algo de errado, porque ela apenas balbuciava com os lábios. Ela não fazia, vamos dizer assim, aquela oração, vamos dizer assim, como todas as pessoas faziam, uma oração audível. Então, o sacerdote ali, naquele momento, ele leva ela mal, achando que ela está embriagada e até repreende severamente, né, pastor Luiz, né? E, na verdade, é como a pastora acabou de observar, era uma mudança de paradigma na vida de Ana, né? Ela ficava apenas lamentando-se, dando ouvido à voz da sua competidora, né, a que se fez competidora dela, e ela não alcançava nada. Então ela se posicionou, né? A primeira coisa da oração que eu entendo que deve haver é entender que a gente tem que se humilhar na presença de Deus, né? Como está escrito, que aquele que se humilha na presença do Senhor, então a seu tempo ele será exaltado. É verdade. E tem momentos também na nossa vida, das dificuldades que a gente passa, que falta palavras, né? Para a gente expressar. Faz até arremeter o versículo de Romanos, capítulo 8, que o Espírito Santo ele nos auxilia, porque às vezes nós não sabemos como pedir. A amargura da alma, pastor Luiz, é tão grande que a gente não sabe se expressar. Né? Isso. E aí o Espírito Santo de Deus ele entra nesse momento para expressar. Então eu vejo ali em Ana esse momento de angústia dela, esse momento, né, de depressão, de choro, de desespero na vida dela, certo? E ela vai falar com Deus, ela abre o coração para Deus, ela se derrama na presença de Deus, né? E quando ela explica para o sacerdote o porquê ela está orando daquela forma, porque ela está naquela situação, então ele entende que é uma amargura de alma. E ele se compadece dela, né? Isso, mas sem falar de Eucana, mas da oração e da atitude de Ana, é exatamente isso, né? Quando a gente entende que nós dependemos de Deus, o que vamos fazer é suplicar a Ele. Porque se alguém tiver, digamos assim, pedindo a um auxiliar de um político, e o auxiliar não pode nada, apenas fica tentando criar uma conversa, mas ele não vai resolver nada, porque não quer perder a amizade da pessoa, fica ali conversando. Mas a pessoa tem o acesso direto ao político, naquela área que ele vai poder atender legalmente, e aí a pessoa vai direto àquela autoridade para dizer a respeito de algo dentro da lei que precisa ser resolvido, digamos um juiz, né, também. Então a pessoa vai diretamente àquele juiz. Então quando a pessoa percebe que o outro não vai resolver as suas lamúrias, não vai resolver nada, ela ficar com lamúrias diante daquela pessoa, aquela pessoa não vai poder lhe ajudar, então ela partiu diretamente para a pessoa certa, Deus. Através da Bíblia a gente vê a ajuda de Deus quando ali em 1 Crônicas 5:20, que guerreiros eles estavam guerreando, e aí eles clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor o ouviu no meio da batalha, porque eles confiaram nele. A gente vê em Salmo 20, quando tem aquele versículo, né, muito citado, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E ali era uma oração pelo rei. Quando a gente vai ver o próprio Davi, acho que em Samuel mesmo, quando ele está fugindo de Saul, o que é que acontece? Ele clama, Senhor, eu faço isso, aí Deus mostra, sim. Senhor, se eu fizer isso, vai acontecer isso, vai. Então eu faço como? Então faz desse jeito. Então ele dependia totalmente de Deus. Fosse o rei, fosse guerreiros, ou qualquer outras pessoas. E aqui o nosso personagem, ou a nossa personagem Ana, né? E agora vem o ápice da oração de Ana. Sim. O que, na verdade, Ana pediu a Deus, né? Como nós sabemos, o pastor já falou, Ana era estéril, não tinha filhos, se sentia menosprezada por causa disso. Então ela faz um pedido, pastor Luiz, com voto. Ela diz, se o Senhor desse a ela um filho varão, certo? Aqui diz no versículo 11, e voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentare para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecere, mas a tua serva der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, voto de Narizeu, né? Isso, para que o menino fosse totalmente dedicado. Interessante que ela fez o voto por ela e pelo filho, né? Verdade. E vale destacar que Deus não se esquece, né? E que, na verdade, como Ana, ela perseverou, já mostrava o cuidado de Deus com Ana. Porque enquanto Penina tinha muitos filhos, mas os filhos não são nossos, os filhos é para Deus. Os filhos é para uma missão na terra. E o que Ana recebeu, ela recebeu diretamente de Deus. Ela dedicou os filhos, não apenas o filho, para Deus. O Samuel ela dedicou totalmente. E vale dizer que ela fez um voto, não foi um voto de tolo. Exatamente. Ela fez um voto com a alma e com a convicção de que ia cumprir o seu voto se o Senhor a atendesse. E assim foi. É verdade. E a Bíblia diz que Deus ele atendeu, né? Porque depois, na sequência, nós vemos ali o Eli ministrando a bênção para a vida dela, que seja feito conforme, né, o Deus de Israel. Olha que importância, né? O Deus de Israel é o Deus criador do céu e da terra, daquele que atende a oração, daquele que seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem sua mão está encolhida para que não possa nos ouvir. Então, Deus é aquele Deus que está ouvindo a oração, como o pastor Luiz falou. Deus ele não esquece, mas ele tem o tempo certo, ele tem o momento, vamos dizer assim, a hora certa de nos abençoar. E estava chegando o momento para que Ana fosse abençoada. E o que eu acho interessante, pastor Luiz, em tudo isso da oração de Ana, que depois que ela faz essa oração, que ela recebe a bênção, vamos dizer assim, sacerdotal, né? Ela já não está mais triste. É verdade. A Ana já não é mais aquela Ana que chegou ali na igreja, vamos dizer assim, no tabernáculo ou na tenda, né, lá em Siló. Já não era aquela Ana que tinha entrado por aquelas portas. É verdade. Agora ela estava feliz. E até vontade de comer ela teve, né, pastor Luiz? O versículo é o seguinte, né? Sim. Que a gente pegou o 12 e o 17, mas seria do 12 ao 17, como estamos expondo o conteúdo, né? O 18 diz, e disse ela, depois que ele disse, que o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste, né? Vá em paz e que o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Só ele pode, né? E disse ela, achei a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eu diria que Ana ela recebeu a palavra. Recebeu. Ela entregou tudo, esvaziou seu coração, porque esse é um dos pontos da oração. Você pedir a ajuda de Deus. Você pedir a direção de Deus. Seja qual for a coisa que você estiver precisando. E você fazendo isso, você tem que fazer isso com confiança. Porque senão é apenas um desabafo, uma lamúria diante de Deus também. Mas quando nós derramamos todo o nosso coração, né, como diz o cântico, né, quando tudo perante o teu Deus estiver, né, então a pessoa acha realmente a graça, como ela disse, que verdadeiramente o Senhor te conceda a petição que fizeste, e ela disse que eu ache graça diante dos teus olhos em proferir essa bênção. Como foi importante a oração dela, né? Eu vejo assim, para o nosso tempo atual mesmo, para o nosso século XXI, eu vejo assim, que a oração, nós vivemos um momento muito turbulento da nossa humanidade, as pessoas andam muito agitadas, e eu vejo que a oração ela pode trazer calmaria, uma paz, vamos dizer assim, que excede todo o entendimento, né? Como diz Paulo, lança sobre ele a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Foi o que Ana fez, ela lançou a sua ansiedade, né, sobre os pés do Senhor, e a paz que excede todo o entendimento. Então, orar faz muito bem, por isso é importante. Como foi importante a oração da Ana para que tudo mudasse na vida dela. Desde aquele momento que ela estava naquele lugar, que recebeu a bênção, o sacerdote abençoou, porque Deus também colocou os sacerdotes, né, para ministrar a bênção, e ali indicando que Deus estava
já lembrando, não sei se era o tempo de Ana. Deus tiraria todo aquele opróbrio do coração dela, tiraria o estado de esterilidade para trazer, né, esterilidade. Você vê que no próximo versículo, o último do versículo aqui, fala que Deus se lembrou de Ana. Quando eles voltaram, a Bíblia diz que Ana coabitou com seu esposo e Deus lembrou dela, né? Que nós sabemos que o menino se chama Samuel, né? Um dos grandes juízes de Israel. Eu creio que foi o último juiz, né, pastor Luiz, né? Sim. Em Israel. Juiz, profeta e governo. Um homem muitíssimo abençoado pelo Senhor. Ana, ela pôde, né, pastor Luiz, cumprir o seu voto. Você vê que ela faz um pedido não para a glória dela, mas para a glória do Senhor, porque é muito difícil. Você imagina, você não tem um filho, aí daqui a pouco Deus te dá um filho. E depois você tem que dar para Deus. É como se você não tivesse tido filho, vamos dizer assim, né, pastor Luiz? Mas ela cumpre o voto. O mais difícil que seja, ela cumpre o voto ao Senhor. No determinado tempo, a Bíblia fala o quê? Que ela foi ao sacerdote Eli e disse, olha, você lembra daquela mulher que estava orando assim, assim, essa mulher sou eu, essa criança aqui é a da qual eu estava pedindo ao Senhor e eu estou trazendo essa criança para que venha morar na casa de Deus, venha crescer aqui na casa de Deus para a glória do Senhor. É como nós já falamos, né, em algum momento aqui da conversa, de que quando a pessoa ora, e no caso de Ana, com perseverança, isso indica humilhação, a pessoa se humilhar, e a palavra se humilhar não tem a conotação que na nossa gramática às vezes se inclina a pensar. Se humilhar é depender de Deus. Depender de Deus é dizer que só Ele pode. É confiança. Então representa a humilhação, o reconhecimento de que Deus pode e confia a Ele isso, e a pessoa obedece, continua na oração, consequentemente, mais adiante, essa pessoa terá intimidade com Ele. Porque no seu desespero ela disse que o Senhor se lembre de mim. Né? O escritor fala que Deus se lembrou de Ana. Eu diria que é para a concordância verbal parecer o que foi dito, foi pedido, então foi feito. Mas, na verdade, Deus ele nunca se esqueceu de Ana. Porque Deus ele tem tudo no controle. Mas ele sabia que Ana se humilharia diante dele, que confiaria nele e que ele faria o que ela pedisse. E fez. É por isso que é importante, amados, que a gente ore, que a gente busque, que a gente coloque diante de Deus, né, pastor Luiz, as nossas questões, as nossas dificuldades. E Deus, ele é um ser, diria não, ele é ilimitado, né? E Deus, ele não ficou só aí, né? Eu lembro daquele versículo, pastor Luiz, em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Que opera em nós. Então, pastor Luiz, Ana ficou apenas com Samuel? Não. Ela teve mais 5, né? Teve mais 5 filhos, olha aí, que maravilha. Se a gente puxar para adiante, a gente vai ver. Né? Através de uma oração, né? Através de um humilhar diante de Deus, através de uma perseverança, de uma dependência de Deus, como Deus mudou as coisas. Deus não deu apenas Samuel, mas Deus deu mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. O texto diz aqui, pastora, no capítulo 2, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, já não são as suas mulheres, e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, esta é a palavra, não se lembrou, visitou. Visitou, muito bem. Que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas,
E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O que eu destaco aqui na Ana, a outra qualidade, é a fidelidade. Porque não adianta no nosso desespero, para a gente conseguir persuadir Deus, prometer várias coisas que nós não vamos cumprir. Porque Deus ele sabe antecipadamente se vamos cumprir ou não. Mesmo que ele nos dê, sabendo que nós não vamos cumprir, mas a gente está cometendo um erro gravíssimo. Então, quando a gente, em qualquer situação, estiver sofrendo ou estejamos alegres, estivermos sofrendo ou estejamos alegres, nós temos que falar as coisas para Deus confiados de que nós faremos aquilo que estamos falando. Com certeza de que Ele vai nos ouvir e que a gente cumpre a nossa palavra, porque Ele cumpre a dele. É verdade. E que conclusão, pastor, nós poderíamos chegar e deixar para os nossos ouvintes, né? Em relação à oração, como incentivo das pessoas que estão passando por dificuldades, que estão no fundo do poço, né? O que poderíamos dizer para essas pessoas hoje, baseado aqui nesse pequeno momento que nós estamos discorrendo sobre a vida de Ana, sobre a sua oração, sobre a sua mudança de humor, sobre, eu diria assim, a sua girada que ela deu na vida depois que ela resolveu se derramar diante daquele que pode todas as coisas. Eu diria que orar não é apenas uma necessidade. Orar tem que ser um prazer, porque o nosso Deus ele tem prazer em ter relacionamento conosco. Então, quando eu preciso, eu peço a Ele, certamente que quando eu recebo, eu agradecerei a Ele. Quando eu pedir e fizer algum voto a Ele, Ele sabe que eu vou fazer o voto e quando eu receber o que eu pedi, eu vou cumprir. Então, a oração é uma necessidade diária. E a gente tem as confirmações na Bíblia, né? Como já falamos dos guerreiros, do rei Davi e de tantos profetas e homens de Deus e sacerdotes. E o próprio Jesus disse, Pai, eu falo contigo porque eu sei que sempre me ouve, né? E hoje nós temos o que em Hebreus 4 a gente vai encontrar, que temos o sacerdote da nossa confissão. Exatamente. A gente chega confiadamente, não por causa da nossa bondade e por causa da nossa fidelidade, mas por causa do caminho que ele abriu para que a gente chegue até ele. Ele falou na oração de que o Pai ouviria as nossas petições. E em João 16 ele disse, eu nem vou dizer que eu vou interceder, porque o Pai ama vocês. Mas tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vocês receberão. É verdade. E também o que eu deixo é o seguinte, certo? O antes e o durante de Ana. O antes dela orar, o antes dela se derramar perante o Senhor, pastor Luiz, e o depois. Sim. Houve mudanças radicais. Isso. Né? E foram mudanças, eu diria assim, que mudaram para sempre a vida da Ana. Verdade. Ana não foi mais aquela Ana, como eu falei anteriormente. Então você hoje pode fazer o mesmo, amado amigo, amados irmãos, pode fazer o mesmo. É verdade. Experimente orar, experimente se humilhar. Se fizer voto ao Senhor, cumpra os votos ao Senhor. E eu deixo esse versículo mais uma vez, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera. Porque Deus ele vai além das nossas expectativas. E Deus, consequentemente, ele vai visitar você a partir do momento que você falar com ele. E falar com Deus não há nenhuma complexidade, né, pastor Luiz? É algo muito simples, desde quando seja sincero o coração e humildade. Porque um coração quebrantado, Deus não desprezará jamais. Salmo 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia a Ele e Ele o fará. É verdade, eu deixo aquele, lança teu cuidado sobre o Senhor, que Ele tem cuidado de ti. Que Ele tem cuidado de ti. Não permitirá jamais. Não permitirá que o justo seja abalado. Inclusive, hoje eu postei no Instagram esse versículo, porque Deus, Ele faz, Ele realiza, Ele tem todo o poder. Salmo 55, 22. Pastor Luiz, suas palavras, considerações finais, que estamos
terminando o nosso podcast de hoje. Apenas agradecer a Deus porque estamos lançando uma pedra fundamental, né? Louvar a Deus por quem está por trás das câmaras também, né? E agradecer. E pela ideia da pastora Célia. Pronto, muito bem. Eu também desejo a vocês que Deus atenda cada oração, como o profeta ou como o sacerdote Eli disse, que o Deus de Israel conceda a vossa petição. Essa também é a minha oração. Amém. Agradeço a presença do pastor Luiz Ferreira, Amém. a presença do nosso irmão Vitor, né, nessa direção desse trabalho conosco, e que o nome do Senhor seja glorificado e que Deus abençoe toda a vossa família. Amém. Deus abençoe e nós faremos uma oração final. Vamos orar? Amém. Vamos falar com Deus. Pai querido, nesta hora estamos muito gratos a Ti, porque Tu és o Deus que habita nas alturas, mas que habita com aqueles que são contritos, Senhor. O Senhor se curva para ver os que estão nos céus e na terra. Que nessa hora, Pai, cada pessoa que foi alcançada através desse podcast, Senhor, seja ricamente abençoada. Que o Senhor abra os céus e derrame bênção sem medida. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. E amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus Abraços. abençoe, pastor Luiz. Amém. A ti Deus também. abençoe.